Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de eletrônica. Essa é a nossa aula número 20 e hoje nós vamos continuar falando sobre o uso do transistor enquanto amplificador de pequenos sinais. Nós vamos falar, nos aprofundarmos um pouco mais na análise da operação do transistor com pequenos sinais. Nós temos falado aí durante as últimas aulas que a operação do transistor enquanto amplificador consiste basicamente em polarizar o transistor através de uma fonte, de um sinal de tensão contínua, né? E sobrepor a esse sinal de tensão contínua um sinal pequeno, variável, que é efetivamente o sinal que se deseja amplificar. Em termos de circuito, nós podemos representar essa situação da seguinte maneira, né? Então nós temos aqui uma fonte representando a tensão contínua de polarização entre base e emissor, outra fonte também representando a tensão contínua de polarização do coletor aqui em cima, ok? E aí a gente tem essa fonte aqui alternada que está representando um sinal variável, né? Um sinal variável que vai ser aplicada também entre base e emissor, mas essa fonte ela é uma fonte que tem um sinal variável muito menor do que esse sinal de polarização VBE, tá? Então perceba que nós estamos usando as expressões aqui para o sinal de polarização, todas as letras maiúsculas, né? Para o sinal de amplificação, sinal que será amplificado, todas as letras minúsculas, né? E o sinal resultante, que é a soma, né, do sinal de polarização e do sinal de entrada, a gente está chamando aqui o VBE minúsculo, o V minúsculo com o BE maiúsculo, ok? Isso vale para todas as demais grandezas aqui. Então vamos ter essa distinção. Sempre que todas as letras estiverem em maiúsculo é porque nós estamos falando do sinal contínuo de polarização, tá? Bom, e como a gente analisa então essa situação, né? Que eu tenho aí dois sinais sobrepostos. Ora, a primeira constatação é que o sinal resultante que eu tenho aqui entre base e emissor é a soma, né, do sinal de polarização, VBE, mais o sinal de entrada do meu amplificador, VBE minúsculo aqui, ok? Bem, a gente lembra, para o transistor operando no modo ativo, que a expressão da corrente no coletor é quem? É a corrente de saturação vezes a exponencial da tensão entre base e emissor sobre a tensão térmica, tá? Portanto, essa tensão aqui, base emissor, eu vou substituir por essa expressão aqui, né, que é a soma de dois fatores. E aí eu posso representá-la como sendo, né, eu posso dividir essa exponencial numa multiplicação de duas exponenciais, porque aí quando eu multiplico dois expoentes é a mesma coisa de eu colocar um expoente somado. Então, fazendo essa separação, o que é que a gente observa, né? A gente observa que eu fico aqui com um termo aqui, referente à parte contínua da corrente do coletor, ou seja, a parte de polarização, né? Então eu estou chamando aqui C maiúsculo. E aí eu tenho, portanto, que o IC, a corrente resultante no coletor, é quem? É a corrente de polarização, né? Corrente de polarização em C maiúsculo, vezes esse termo aqui, a exponencial de VBE, onde esse VBE é o sinal de entrada, sobre a tensão térmica, ok? Se a gente considerar que esse sinal de entrada aqui é um sinal muito pequeno, né, nós podemos expressar essa exponencial da seguinte maneira, né, de forma aproximada. Isso aqui vai ser aproximadamente esse valor de C vezes 1 mais VBE sobre VT, né? Para chegar nessa aproximação aqui, o que a gente fez? A gente expandiu a exponencial numa série de potências e considerou só os dois primeiros termos, né? Isso é uma aproximação. Essa aproximação ela vai ser uma boa aproximação se o valor de VBE for muito menor do que o valor de VT.
A gente sabe que o valor de VT é de aproximadamente 25 milivolts, né? Portanto, a gente considera que essa aproximação aqui é válida quando o valor de VBE for menor do que 10 milivolts, né? Ou seja, eu tenho já uma limitação aí para quando eu estiver utilizando essa análise de pequenos sinais, né? Eu tenho que ter um VBE aí de no máximo 10 milivolts de amplitude, tá ok? Então, o que é que eu tenho aqui ainda, né? Eu posso multiplicar, né? Eu vou colocar esse IC aqui, multiplicando o que está aqui dentro. Portanto, eu vou ficar com IC mais IC sobre VT vezes VBE. E aí, eu vou chamar, né, esse termo aqui. Eu tenho um termo que está representando a polarização do transistor e eu tenho outro termo aqui relacionado ao sinal de entrada, VBE, que eu vou chamar ele de tensão de coletor também, IC minúsculo, ok? Da mesma forma que eu fiz aqui, né? O VBE maiúsculo mais o VBE minúsculo. Aqui também eu vou chamar o IC maiúsculo e o IC minúsculo, né? Em que esse maiúsculo representa a polarização do transistor contínua e esse minúsculo está representando aqui o sinal a ser amplificado, né, o sinal de entrada, ok? Portanto, eu tenho que esse IC minúsculo é igual a IC de polarização sobre VT, que é a tensão térmica, vezes o VBE. Ora, percebam que eu tenho aqui um termo que está relacionando a corrente no coletor com a tensão entre base e emissor. Esse termo aqui é o que nós chamamos, então, de transcondutância. Nós já falamos sobre a transcondutância nas aulas anteriores, né? Ela recebe esse nome porque ela é uma condutância, né, que é o inverso da resistência. Veja que aqui nós temos corrente sobre tensão, portanto, é o inverso da resistência. E ela está relacionando o sinal de entrada de controle, VBE, com a corrente que eu tenho aqui na minha saída, que é o coletor, né? Portanto, é por isso que a gente chama de transcondutância, né? É uma condutância que está sendo transferida da entrada para a saída. E a gente chama isso de GM, ok? A transcondutância, a gente diz que essa é a transcondutância do coletor, ok? Portanto, chamando esse termo aqui de transcondutância, no final eu vou ter quem? Eu vou ter uma corrente de coletor dada basicamente em função da transcondutância do amplificador e do sinal de entrada aplicado aqui, né? No sinal VBE que está aplicado aqui, ok? Bom, então nós encontramos o quê? Uma expressão para o sinal de controle IC em função do sinal de entrada VBE, tá? Essa relação entre os dois sinais é justamente a transcondutância do amplificador, tá? Só para a gente relembrar, a transcondutância, né, que é dada em ampere por volt, ela representa também o ponto de inclinação dessa reta de operação aqui, né, do ponto quiescente. Então, na prática, o que a gente tem é o quê? O transistor está polarizado lá num ponto da curva corrente-tensão, tá? Que a gente chama de ponto quiescente. Essa polarização é feita exatamente pelos sinais de corrente contínua, né? Então está aqui o IC contínuo e o VBE contínuo aqui. E aí, em cima desses sinais contínuos, a gente adiciona, né, o sinal de controle aqui, que é variável, né? E aí eu vou ter o quê? O VBE, ele vai sofrer aqui pequenas variações, né? O VBE vai sofrer pequenas variações, mas essas pequenas variações, elas vão se refletir em grandes variações aqui na corrente de coletor, né? Portanto, no sinal de saída. E esse ponto de operação que eu tenho aqui, né, entre a excursão mínima e a excursão máxima do sinal de saída é justamente essa reta, né, uma reta aproximada que eu tenho aqui, a reta de carga que nós chamamos, e a inclinação dessa reta é justamente o que nós chamamos de transcondutância. Portanto, a transcondutância ela pode ser vista graficamente dessa forma aqui, ok? Em termos práticos, ela é dada basicamente pela corrente de polarização do coletor, tá? Corrente de polarização do coletor sobre tensão térmica. Então,
é basicamente a corrente de polarização do coletor que determina o valor da transcondutância. É por isso que nós queremos uma corrente de polarização do coletor estável, fixa. Por quê? Porque senão o valor de transcondutância do amplificador vai ficar variando, né? O que não é desejável. Bom, agora vamos tentar encontrar uma expressão para essa corrente aqui na base do coletor, ok? Desculpa, na base do transistor. Nós sabemos o quê? Que a corrente na base pode ser expressa em termos da corrente do coletor, né? Corrente da base igual a corrente do coletor sobre beta. Mas a corrente do coletor, nós já estudamos, ela é composta por uma parcela contínua, que é a corrente de polarização do coletor, que está aqui, e uma outra parcela relacionada ao sinal VBE de entrada, né? Que é essa parcela aqui. Bom, é isso que está expresso aqui, né? Basicamente eu substituí aqui o valor de IC nessa expressão para IB. E aí, mais uma vez, né? Eu tenho aqui um IB que está sendo dado por dois termos. Um termo constante, né? Que eu tenho aqui um termo constante, e outro termo variável em função do sinal de entrada, né? Então, esse termo variável do sinal de entrada eu vou chamar de IB minúsculo, né? Enquanto o outro termo aqui vai ser o IB de polarização, vamos dizer assim, corrente de base de polarização. Então, eu tenho esse IB minúsculo aqui sendo dado quem? Por 1 sobre beta vezes ICVT VBE, tá? Só que ICVT é quem? É a transcondutância do amplificador, tá? Então eu vou basicamente ter a minha corrente de base dada pela transcondutância sobre beta vezes o VBE, ok? E aí mais uma vez eu consegui encontrar uma relação que vai dar a corrente de base aqui, né, do transistor em função da corrente em função do sinal de entrada, o sinal de controle de entrada, tá? E aí eu tenho esses dois termos aqui que são fixos, né? A transcondutância e o beta vai ser fixo para um determinado amplificador, tá? E a resistência da base, portanto, né, pode ser vista por como, né? A resistência da base é corrente da base sobre... Desculpa, a resistência da base é tensão da base sobre corrente da base, tá? Portanto, se a gente usar essa expressão aqui para fazer tensão da base sobre corrente da base, vai ficar quem? Vai ficar beta sobre a transcondutância, tá? Então, a corrente vista pela base, a resistência vista pela base, ela pode ser dada por beta sobre a transcondutância, tá? Então, essa é uma característica do amplificador, né? Se você quiser saber qual é a resistência de entrada do amplificador, ou seja, aquela resistência que está sendo vista pela base do transistor, ela é nada mais do que beta sobre a transcondutância do amplificador, ok? Bom, agora vamos tentar encontrar uma expressão para a corrente aqui no emissor, tá? Nós já temos uma expressão para corrente no coletor, corrente na base, uma corrente agora no emissor. A corrente do emissor também pode ser relacionada à corrente do coletor, né? Através do fator alfa. Portanto, a corrente do emissor é a corrente de coletor sobre alfa, tá? Substituindo mais uma vez a expressão da corrente do coletor aqui, eu vou ficar o quê? Com IC sobre alfa mais esse termo aqui. Então, mais uma vez eu tenho um termo constante, né? A soma de um termo constante relacionado à polarização do transistor com a soma de um termo variável dado em função desse sinal de entrada, tá? Mais uma vez eu vou chamar esse termo variável aqui de IE minúsculo, né? Para saber que eu estou me referindo aqui ao sinal de controle e não ao sinal de polarização. Então, escrevendo aqui essa expressão do sinal da corrente de controle no emissor, e lembrando que a corrente do emissor é igual à corrente do coletor sobre alfa, né? Portanto, eu vou ter quem? Que a corrente do emissor nada mais é do que a corrente de controle do emissor, nada mais é do que a corrente de polarização do emissor sobre a tensão térmica vezes VBE, tá? E aí nós chegamos a uma expressão que também relaciona a corrente do emissor, corrente de controle do emissor com a tensão de controle da entrada aqui do amplificador, ok? Portanto, assim como nós fizemos para a base, aqui no emissor nós podemos ver a relação entre essa tensão aqui, VBE,
e a corrente do emissor, nós podemos ver como sendo a resistência vista pelo coletor, né? Ou seja, a resistência da saída desse amplificador, tá? Então, se nós fizermos VE sobre IE, nós vamos ficar aqui com a expressão de VT sobre IE. Isso é o que nós chamamos de resistência de saída do amplificador ou a resistência vista pelo terminal emissor, ok? Se nós lembrarmos a expressão da transcondutância, né, nós vamos lembrar lá que é a corrente de coletor sobre a tensão térmica e ainda que a corrente de coletor é alfa, né, alfa vezes a corrente de emissor, né? Portanto, eu posso substituir aqui essa expressão aqui na corrente de coletor, né? Corrente de coletor corrente de emissor sobre tensão térmica, né? É basicamente o inverso do que eu tenho aqui, ou seja, vai ser corrente de emissor, trago aqui para baixo, tensão de térmica, trago aqui para cima, e aí vai ficar quem? Vai ficar alfa sobre a transcondutância. Portanto, eu posso escrever a resistência de saída do meu amplificador como sendo alfa sobre a transcondutância, também um valor constante, ok? O que nós acabamos de fazer, pessoal, foi definir vários parâmetros para análise da operação de pequenos sinais do transistor, tá? Até o momento nós estávamos preocupados com a análise do transistor no ponto de polarização. Agora nós vamos fazer a análise do transistor para os pequenos sinais que são aplicados na sua entrada enquanto ele opera enquanto amplificador, ok? Bom, então em resumo, com esses parâmetros que nós definimos aí para a operação do transistor em pequenos sinais, nós podemos substituir o transistor por um modelo, né, que corresponda ao seu comportamento do ponto de vista dos pequenos sinais que são aplicados na entrada dele enquanto ele opera como amplificador, tá? Então a gente tem basicamente dois modelos, tá? Um modelo que a gente chama de modelo Pi, né, que a gente representa um amplificador pela sua resistência de entrada, e o modelo T, que a gente representa um amplificador pela sua resistência de saída. E aí a gente tem, em ambos os casos, né, a gente vai ter aqui uma fonte de corrente no coletor sendo controlada pela tensão VBE de entrada, né, que é o sinal de entrada, VBE, e pela transcondutância, né, que é um valor fixo para o amplificador. Então eu tenho basicamente nos dois casos uma fonte de corrente controlada pela tensão de entrada VBE, só que em um caso eu vejo a resistência, eu estou aplicando a resistência, estou modelando, né, o transistor pela resistência de entrada, que é o RP, e no outro caso eu estou modelando o resistor pela resistência de saída, que é o RE, ok? Lembrando aqui as expressões para a transcondutância e para a resistência de entrada e também a transcondutância e a resistência de saída. Os dois modelos, eles podem ser utilizados em quaisquer situações, certo? Em determinadas situações vai ser mais conveniente utilizar o modelo Pi, em outras vai ser conveniente utilizar o modelo P, mas ambos são absolutamente válidos, não há distinção entre eles, apenas a facilidade que você vai ter em resolver o circuito em determinados casos com um ou com o outro, ok? Então, a gente tem aqui para deixar um pouco mais claro, né, como a gente deve fazer para analisar a operação do transistor em pequenos sinais, tem aqui um pequeno passo a passo, né? Você pode realizar um procedimento de 4 passos, que é basicamente o seguinte. A primeira coisa que você precisa fazer é determinar o ponto de polarização em corrente contínua do TBJ, tá? Ou seja, determinar quais são os valores de IC e VC contínuo, para saber qual é o ponto de polarização do TBJ. O ponto de polarização a gente lembra que é o que vai determinar a transcondutância do amplificador. Portanto, é a primeira coisa que nós devemos determinar, tá? Segundo, a gente calcula os parâmetros do modelo de pequenos sinais. Quem são esses parâmetros? A transcondutância, a resistência de entrada e a resistência de saída do amplificador, tá? E aí a gente elimina as fontes CC do circuito, porque essas fontes CC elas servem somente para
polarizar o transistor, né? Colocar ele em determinado ponto de operação. Uma vez que a gente não está interessado mais no ponto de polarização e somente na operação do transistor com esses sinais de controle, com esses pequenos sinais, então a gente pode eliminar as fontes CC do circuito, né? E substituir o transistor por um modelo equivalente, seja o π ou seja o modelo T, dependendo do que for mais conveniente. Então, lembrando que para eliminar fontes CC de um circuito, né, se for uma fonte de tensão, você deve curto-circuitar essa fonte. Se for uma fonte de corrente, você deve abrir essa fonte, tá? E por fim, você vai analisar as grandezas de interesse no circuito que você obteve, né, para esse modelo de pequenos sinais. Então, para deixar isso mais claro, nós vamos agora fazer um exemplo em que nós vamos executar esses 4 passos, tá? O exemplo diz o seguinte, olha, determinar o ganho de tensão do amplificador abaixo. Bom, então, como fazer aqui, né? A solução é determinar o modelo para pequenos sinais desse amplificador aqui, tá? Então vamos seguir o passo a passo que nós acabamos de dar. Primeiro passo, determinar o ponto de polarização em corrente contínua, né? A partir desse ponto de polarização é que a gente vai saber qual a transcondutância do amplificador. Ora, a gente tem que determinar, portanto, corrente de coletor e tensão de coletor contínua aqui, né? Então a gente inicialmente despreza essa fonte aqui, que é a fonte VI do sinal de entrada, né? E vamos considerar somente as fontes de corrente contínua para determinar o ponto de polarização do transistor, tá? Então, considerando somente as fontes de corrente contínua, a gente pode escrever aqui para a corrente de base que a corrente de base vai ser quem? Vai ser a tensão VBB, que está aqui, menos a tensão VBE, só que como está aterrado, VBE é igual a VB, né? Então, portanto, a tensão sobre esse resistor vai ser VBB menos VB, é o que está escrito aqui, e a sua resistência é 100 kΩ, né? Então a tensão sobre a resistência vai nos dar a corrente de base, ok? Fazendo aqui, considerando que ele está operando no modo ativo, eu vou ter 0,7 volts na tensão VBE, e aí eu faço 3 menos 0,7 sobre 100 kg, né? Eu vou obter 23 microamperes para a corrente de base, né? Conhecendo a corrente de base, eu posso agora determinar a corrente do coletor, pois a corrente do coletor é igual a beta vezes a corrente de base, né? Estou considerando o transistor no modo ativo. Então, substituindo beta igual a 100, né, vezes a corrente de base que nós acabamos de calcular, eu vou ter, portanto, uma corrente no coletor de 2,3 miliamperes, tá? Determinando aí a corrente do coletor, agora eu posso determinar quem? Eu posso determinar quem é agora a tensão no coletor. Por quê? A tensão no coletor é quem? É VCC menos a queda de resistência, a queda de tensão nesse resistor, que é IC vezes RC, ok? Então, substituindo aqui os valores, VCC é 10, IC nós acabamos de calcular 2,3 mili e o RC é 3 kg. Portanto, eu vou chegar a uma tensão de coletor de 3,1 volts. Ora, se nós fizermos agora quem vai ser a tensão base-coletor, né? Se a gente calcular a tensão base-coletor, eu sei que a tensão de base é 0,7 e a tensão do coletor determinei de 3,1, eu vou chegar num valor de menos 2,4. Menos 2,4 quer dizer que a junção base-coletor está polarizada reversamente, né? Eu já sabia que a corrente base e emissor estava polarizada diretamente, portanto, eu confirmo que o transistor está operando no modo ativo, tá? Ele está operando no modo ativo e sob esse ponto de polarização, né? VC igual a 2,3 IC igual a 2,3 miliamperes, tá? Agora eu posso ir para o segundo passo, que é determinar os parâmetros para o modelo de pequenos sinais, né? A transcondutância e as resistências de entrada e saída do amplificador. A transcondutância é dada basicamente pela corrente de polarização do coletor, que nós acabamos de calcular, né? É 2,3 miliamperes sobre a tensão térmica, que é 25 miliamperes. Isso aqui vai dar 92 miliamperes por volt. Essa é a transcondutância do amplificador, ok?
A resistência de entrada desse amplificador nada mais é do que, a gente já viu, né, é o ganho beta sobre a transcondutância. Portanto, é o beta igual a 100 sobre a transcondutância, que nós acabamos de calcular, 92 mili. Né? Isso aqui vai dar 1,09 kΩ. É a resistência de entrada desse amplificador. É a resistência que está sendo vista aqui na base do amplificador, ok? A resistência de saída que está sendo vista aqui no emissor, né, que é dada por quem? Por alfa sobre a transcondutância. Portanto, alfa, nesse caso, é beta sobre beta mais 1, vai ser 100 sobre 100 mais 1, vai dar 0,99 isso, dividido pela transcondutância, que é 92 mili. Portanto, eu tenho uma resistência de saída de 10,76 ohms. Percebo que eu tenho uma resistência de entrada alta e uma resistência de saída baixa, né? Isso é uma característica desejável em um amplificador, né? Porque com a resistência de entrada alta, significa que a corrente de base, que a base vai drenar pouca corrente da fonte, né? E uma resistência de saída baixa significa que o meu sinal de saída vai ter uma perda pequena nele, né? Então, quanto maior a resistência de entrada e quanto menor a resistência de saída, melhor o amplificador, porque ele vai ter uma perda pequena e um consumo de energia pequeno. Bom, o terceiro passo que nós havíamos comentado é eliminar agora as fontes CC do circuito, né, e substituir o TBJ pelo seu modelo equivalente, que pode ser o modelo Pi ou o modelo T. Tá? Então, vamos eliminar aqui as fontes, né? Curto-circuitar essa fonte aqui e curto-circuitar essa fonte aqui também, né? Que significa conectar isso aqui no terra. Portanto, substituindo esse transistor aqui pelo modelo Pi, nós vamos ter quem? Nós vamos ter, né, uma fonte de entrada aqui com o resistor de 100K conectado à base, né? Eu tenho aqui o resistor de entrada no modelo Pi, a gente opta por representar a resistência de entrada do transistor. A tensão VBE que estava aqui entre base e emissor é justamente a tensão sobre esse resistor. Eu vou ter aqui o meu terminal emissor aterrado e no caso do terminal coletor eu vou ter a conexão do resistor de 3K com a terra, porque nós curto-circuitamos essa fonte, não é isso? E aí eu tenho ainda uma corrente aqui que é controlada por essa tensão VBE vezes a transcondutância do amplificador, ok? E a minha tensão de saída é justamente a tensão aqui do coletor. Então eu tenho a entrada, o sinal de entrada na base e o sinal de saída no coletor, ok? O quarto passo é analisar o circuito obtido, ou seja, a partir de agora eu posso extrair qualquer informação que eu queira. No caso, o que eu quero é o ganho desse amplificador. O ganho a gente já sabe que é dado o quê? Pelo sinal de saída sobre o sinal de entrada, né? Quantas vezes o sinal de saída aumentou em relação ao sinal de entrada. É isso que eu tenho interesse. Portanto, eu tenho que encontrar expressões que relacionem o sinal de saída com o sinal de entrada, tá? Eu posso escrever para o caso aqui do sinal de entrada, eu posso escrever a seguinte relação, né? Eu estou vendo aqui, olha, que essa fonte aqui, ela está fechando esse circuito aqui, não é isso? Com a terra. Portanto, o que eu tenho na tensão VBE é um divisor de tensão, né? Eu tenho um divisor de tensão dessa fonte VI, em que a tensão VBE vai ser proporcional à resistência RP em relação à resistência equivalente, que é o RBB mais o RP. Portanto, a tensão VBE vai ser uma fração da tensão VI, cuja fração é dada por RP sobre RBB mais RP, tá? Substituindo aqui todos os valores, o RP nós já calculamos, é 1,09 kg, o RBB é 100 kg, o RP 1,09 kg vezes VI, né? Então isso aqui vai dar 1 sobre 93 VI. Essa é a relação da tensão VBE com a tensão de entrada VI. Ok? E para o caso da tensão de saída V0, o que é que eu posso escrever para ela? Olha, eu posso escrever o seguinte: a tensão de saída ela é menos a corrente que percorre o resistor, tá? Por quê? Porque menos? Porque a corrente que está imposta aqui por essa fonte é
no sentido contrário aqui, né? Isso, então por isso que fica o menos. Então ela é menos a corrente que passa por aqui, que é GM-VBE, né? Essa corrente, vezes o resistor RC. Substituindo os valores, a transcondutância nós já determinamos, é 92 mili. A tensão de base emissor SVBE, a gente já encontrou aqui que ele é o que? É 1 sobre 93 VI, vezes a resistência RC, que é 3K. Então eu vou ficar com o VE sendo igual a menos 2,97 VI. Ora, então eu encontrei uma relação entre V0 e VI, né? O sinal de entrada e o sinal de saída. Se eu fizer V0 sobre VI, né? Fizer essa divisão aqui, eu vou ficar com o meu ganho. E o meu ganho vai ser, nesse caso, menos 2,97 volts por volts. Esse é, portanto, o ganho desse amplificador, ok? Uma pergunta que ainda poderia ser feita, né, para esse amplificador é a seguinte: qual é a excursão máxima permitida para o sinal de entrada? Ou seja, qual é o maior sinal que eu posso colocar aqui na entrada de modo que esse transistor ainda permaneça operando no modo ativo, né? Ele não sature. Então a gente tem que lembrar o seguinte: olha, para o transistor não saturar, se a gente for lembrar lá da característica quando a gente estava estudando o modo de saturação do transistor, né? Basicamente eu tenho que ter a minha tensão VBC menor do que 0,4 volts, tá? Minha tensão VBC tem que ser menor do que 0,04 volts, essa é a condição, tá? Isso significa dizer o quê? Que a tensão VC, se eu separar aqui VBC é igual a VB menos VC, significa dizer que a tensão VC tem que ser maior do que a tensão VB menos 0,4 volts, né? Sabendo que essa tensão VB, no caso aqui, será 0,7, né? Porque o emissor está aterrado, né? Esse é um amplificador emissor comum, então o VBE é igual a 0,7, no caso do emissor comum, o VB igual ao VBE, então vai ficar 0,7 aqui também. Vai ficar 0,7 menos 0,4, portanto vai ser 0,3. Então a condição é que o VC, a tensão do coletor, seja maior do que 0,3 volts. Essa é a condição. Bom, e quem é a tensão do coletor? A gente lembra que a tensão do coletor é a tensão de polarização, né, o VC, mais a tensão de controle, que é esse VC pequenininho aqui, o VC minúsculo. A tensão de polarização nós já determinamos lá no início do exemplo, é 3,1 volts, né? Mais a tensão VC, que é quem? É o sinal V0 de saída, né? A tensão VC aqui é o sinal V0, justamente o sinal de saída do amplificador, tá? Então, o que eu tenho que ter, na verdade, é essa expressão aqui, 3,1 mais V0, maior do que 0,3. Significa dizer que o meu V0 tem que ser maior do que menos 2,8 volts. Tá? O V0 tem que ser maior do que menos 2,8 volts. Então, se a gente resgatar aqui a relação entre V0 e VI, que é o sinal de entrada, né? V0 igual a menos 2,97 VI, e substituir aqui, portanto, o valor de V0 aqui nessa inequação, a gente vai ter quem? Menos 2,97 VI maior do que menos 2,8. Eu tenho que multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar 2,97 VI menor do que 2,8. Dividindo 2,8 por 2,97, eu chego a VI menor do que 0,94 volts. Ou seja, o valor máximo que VI pode assumir é 0,94 volts. Para valores maiores do que esse, o transistor vai entrar no modo de saturação e aí deixa de ser um amplificador, o circuito, ok? Claro que, do ponto de vista prático, você deve escolher um valor muito menor do que esse, né? Você não deve colocar um valor de entrada que seja próximo desse daí, porque esse já é o limite, tá? Então tem que ficar abaixo desse valor para evitar a saturação do amplificador. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos aí sobre
os modelos que podem ser utilizados para análise de pequenos sinais, né, quando os transistores bipolares de junção estão operando como amplificadores desses pequenos sinais. Falamos aí do modelo π, do modelo T, fizemos um exemplo, né, de uma análise para um determinado amplificador. Espero que o assunto tenha ficado claro para vocês e nos vemos na próxima aula.